Você lembra do filme A Grande Aposta, que mostra a vida de Michael Burry, um investidor americano bem excêntrico, por sinal. No filme mostra lá ele trancado na sala, ouvindo rock and roll e analisando, estudando os mercados financeiros. Ele é um gênio do mercado financeiro, previu o crash de 2000, ganhou muito dinheiro, inclusive, com isso. Ele previu com muita antecedência. No filme, inclusive, mostra isso. Vários investidores estavam ali, que ele geria a carteira, estavam já pedindo para tirar o seu dinheiro, sacar os investimentos, porque ele estava errado. Mas ele, na verdade, acertou com bastante tempo de antecedência até que realmente aconteceu o crash e ele lucrou muito com isso. E ele volta a aparecer novamente porque ele está afirmando que estamos muito próximos de um novo crash e está muito parecido com o que aconteceu lá atrás, em 2000. E ele, inclusive, afirma, vou trazer aqui para vocês até uma das notícias que fala sobre o Michael Burry, que alerta para a queda das bolsas de valores, já que a alta do setor de tecnologia lembra o pico de 2000. O que é que ele traz aqui também, né? O que é que ele trouxe de argumento? Né? Ele trouxe de argumento também afirmando que um dos sinais que tem deixado ele muito atento é que o S&P 500, representa as 500 maiores ações dos Estados Unidos, ele está renovando máximas históricas, porém, entretanto, todavia, vemos vários ativos de tecnologia, vários ativos que estão ali dentro, renovando mínimas, corrigindo forte. E isso é um sinal de exaustão de ciclo. Possível reversão do ciclo e, quem sabe, início de um crash. Esse é um dos pontos que ele traz na mesa, afirmando que a gente pode estar muito próximo de um crash. Minha opinião, mas quem sou eu, né? Genaro Ramos, um curioso, que gosta de investir, já tem mais de 5 anos, e gosto de me aprofundar muito também nos padrões, assim como o Michael Burry. O mercado financeiro é feito de ciclos, obviamente, né? Quem estuda um pouquinho dos mercados financeiros entende muito bem isso. E os Estados Unidos têm praticamente 13 anos de alta infinita. Como ele fez isso? Com estímulo, imprimindo muito dinheiro. Mas, obviamente, os Estados Unidos também enfrenta uma grande briga ali com o controle da inflação. Eu acredito que é inevitável em algum momento chegar o momento da crise. Obviamente que acertar qual é o momento de virada dessa tendência e início de uma crise, isso aí que é o difícil realmente, a gente dá o crédito a pessoas geniais como esse cara aí que traz dados e pesquisa muito mais profundamente, né? Então, eu acredito que em algum momento isso pode acontecer e, obviamente, que um comentário e um aviso de um cara como o Michael Burry, que é um gêniozinho ali do mercado financeiro, a gente tem que estar um pouco atento a isso. Então, vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar sobre o S&P 500, a gente vai fazer uma análise ali do S&P 500, mostrar como é que ele está ali também. Vou trazer o dólar no par BRL, real. Os amigos vão me perguntando, e aí, Genaro, compra o dólar agora, não compra? Ele vinha corrigindo. E a gente vai discutir isso. É o momento melhor para comprar? Inclusive, hoje o dólar deu uma leve subida aí, uma forte subida, na verdade, deu um pumpzinho ali. A gente vai falar sobre isso também. E avaliar se é um bom momento para a gente estar comprando dólar, continuar comprando dólar ou começar a vender dólar. O que a gente vai fazer? Além disso, também a gente vai passar o olho no Bitcoin. Fez umas fortes movimentações, fazendo dias de fortes movimentações, né, melhor dizendo, e agora ele fez 2 dias aí, veio que meio corrigindo, querendo fazer uma movimentação corretiva mais forte. Vamos também dar uma olhada no Bitcoin e analisar os pontos que a gente tem, possíveis pontos de compra, melhor realizar tudo que tem ainda. Vamos discutir tudo isso nesse vídeo. Então fica até o final e me acompanhe. Se você não deu like ainda, pô, me ajude a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, dando like, compartilhe, manda o seu comentário aí, nem que seja mãozinha aí. Tamo junto, vamos lá pro conteúdo. Vamos começar falando aqui do S&P 500, né? Como o Michael Burry traz, ele segue renovando novas máximas históricas, vem sendo cotado hoje a 7.460 dólares. E isso aí é máxima histórica, né? Como a gente pode ver aqui no gráfico, que ele vem fazendo, ele faz as correções, mas para continuar renovando, rompendo topos anteriores e renovando as suas máximas. Porém, o aviso que Michael Burry traz é que quando a gente destrincha isso aqui, né? Que querendo ou não, a gente precisa lembrar, o S&P 500, ele é representado pelas 500 maiores ações dos Estados Unidos. Então a gente sabe que ele depende de como os ativos, né, esses 500 ativos, estão. Obviamente que a gente sabe que podem ter alguns ativos se valorizando, outros corrigindo, e essa balança ainda assim fazer com que o preço do S&P 500 continue se valorizando, rompendo máximas históricas. É exatamente o que está acontecendo agora.
apesar de estar renovando máximas históricas, nem todos os 500 ativos seguem se valorizando, acompanhando essa tendência do S&P 500. Esse é o alerta. E esse é o ponto que a gente tem que ficar atento. Ele fala que as empresas de tecnologias estão supervalorizadas, digamos assim, e em algum momento elas podem impactar diretamente aí no S&P 500, a gente pode ver isso acontecer. A gente já vê empresas que estão renovando mínimas, enquanto a gente está vendo o S&P 500 aí renovando essas máximas, um ponto que a gente tem que ter atenção. Bora aqui falar agora rapidinho do par dólar BRL. Então, a gente tem muitos amigos me perguntando, e aí, Genaro, inclusive eles perguntaram quando estava nessa zona aqui, eu disse, boa zona de compra, 4,90, o dólar chegou a fazer um fundo aqui, né, que é o par Tether, o SDT, que é uma stablecoin, né, mas o gráfico é basicamente a mesma coisa. Então a gente tem aqui o fundo que a gente chegou a atingir uns 4,87, né, uma zona bem interessante, um suporte que acabou segurando bem o preço, lembrando que se a gente for tirar aqui as lemas, para a gente ver o gráfico limpo, e a gente entender uma coisa que eu já tinha até traçado aqui, que eu tinha mostrado na análise anteriormente que eu tinha feito. Querendo ou não, o dólar par BRL, né, par real, se encontra em uma tendência de baixa, né, de desvalorização. Então, o que é que acontece? Mesmo a gente vendo o preço se recuperando, ele tende a fazer topos e fundos descendentes, até que ele rompa essa estrutura de topos e fundos descendentes e comece uma nova tendência, que seria configurada por topos e fundos ascendentes. Até o momento a gente não viu isso acontecer. Teve uma boa valorização? Sim. A gente teve aqui um candle no diário aqui, onde, valorizou 2,61% em um dia. Ótimo, maravilhoso, mas e aí? Reverteu a tendência? Ainda não. Na minha visão, ainda é zona de compra também, mesmo estando numa tendência de baixa. Eu não acredito que o dólar vai cair muito mais. A gente tem outros suportes aqui pelo price action. A gente poderia traçar aqui esses suportes, que são suportes bem importantes, que sim, o preço pode retomar uma movimentação de baixa e buscar interação com esses suportes aqui. O suporte mais baixo que a gente tem aqui, que eu acho mais significativo, está uns 4,62. Mas antes disso, a gente tem outras zonas de suporte também que a gente precisa ficar atento. Como aqui, ó, esses fundos aqui todos são zonas de suporte que o preço ainda não atingiu, 4,81, depois 4,74 e por último 4,62. Estou dizendo que o preço vai chegar nessas zonas? Não. Eu estou dizendo que já é bom comprar por quê, então? Porque a gente está próximos de fundos extremos, zonas importantes. Então acredito que toda essa zona aqui pode ser zona para a gente estar saindo do real e comprando mais dólares. Se você tem caixa mensal sobrando, você vai girando esse capital e colocando ele em dólar com toda certeza, porque isso em algum momento vai reverter. E por que eu digo isso? Porque essa tendência de baixa aqui, essas possíveis valorizações que a gente está vendo até aqui acontecendo agora, na minha visão, não é por competência do governo. Na verdade, isso aqui foi esse dólar desvalorizando perante ao real. Isso aqui foi por conta dos juros altos que a gente teve aqui no Brasil. E isso não é um sinal para a gente sair, né, feliz e contente, pelo contrário. Não são medidas que o governo vem tomando que vem fortalecendo a nossa moeda, pelo contrário. É só interesse mesmo de entrada de dólar pelos juros altos que a gente está tendo aqui, o famoso carry trade. Enfim, para a gente acreditar que o dólar BRL saiu dessa tendência, a gente vai ver uma valorização, retomada para valorização, né, do dólar perante a real, seria aqui, ó, a gente vê um rompimento dessa linha de tendência de baixa, um reteste, e aí sim a gente poderia ver a valorização do real perante o dólar retomar mais uma vez. Mas, enquanto isso, a gente tem aqui como zona principal até de resistência, aqui na zona dos 4,20, 4,25, agora vem trabalhando na casa dos $5, né? A gente sabe que todo preço fechado, querendo ou não, é uma zona de resistência e suporte também, de uma resistência e suportes, né, psicológicos, né, porque as pessoas veem os preços redondos ali, costumam colocar muitas ordens nessas zonas. É isso aí, galera. Enfim, na minha visão, se cair mais o dólar, comprem mais, porque é sempre bom a gente estar protegido aí do real brasileiro, que, pô, pelo amor de Deus, se for comparar o real brasileiro com o dólar, né, em questão de força e confiabilidade, então você nem pense duas vezes, né, se você está com dúvida e preocupado também com creche, obviamente, né? Estou falando de creche, estou falando de dólar, BRL, o que é que eu faço nesse momento? E se tiver um creche, o que é que eu vou fazer? Melhor coisa é você ter caixa num creche, né? Você diminuir a exposição, isso é o mesmo conselho, inclusive, que o Michael Burry está dando. É você diminuir a exposição a ativos de risco e você está em dólar, ter caixa na mão, o máximo de caixa que você puder ter,
para quando esse crash acontecer, você ter um bom caixa para poder recomprar ativos a preços promocionais, digamos assim, né? Então é isso. Nesse momento de possível crash, e a situação é você ter caixa na mão. E qual seria esse caixa? Na minha visão, é melhor você ter dólar na mão, você não vai ter caixa em BRL, né? Então por isso eu estou trazendo aqui a sequência, né, de possível crash, olha o preço do real, do dólar, né? Vai lá, compre um dolinha. Então estou te dando a sequência aqui. Agora vamos para o Bitcoin. Bitcoin, a gente sabe, quem é bitcoinheiro, quem gosta do Bitcoin, eu gosto, acredito nos valores do Bitcoin, no que ele tem como uma ferramenta para oferecer. O que seria isso? Ele proteger a gente do Estado, não só do Estado, mas de qualquer outra coisa. Você tem um dinheiro ali em um local que ninguém pode tocar. Está na sua cabeça, na sua mente, você pode carregar para onde você quiser e tem fácil liquidez. A gente sabe que se vende Bitcoin, se compra muito facilmente. Então, é isso. Bitcoin, por ter intenção, por você ter intenção de uso, é sempre bom você ter um pouco na carteira. Agora a gente vai fazer uma análise aqui, tratando o Bitcoin como um ativo especulativo. Então a gente vai começar aqui pelo gráfico diário. A gente sabe que um ativo especulativo, ele se enquadra no grupo de ativos de risco. Então, se chegar uma possível crash, o crash começar a cheirar mais para mais pessoas, acreditem, o Bitcoin tende a sofrer, porque ele ainda é percebido como um ativo de risco, né? E quando isso vai mudar? Quando muitas pessoas começarem a entender e usarem, perceber, né, obviamente, que o Bitcoin tem seus valores e sua utilidade, e eles começarem a recrutar o Bitcoin, comprar o Bitcoin, não com a finalidade de especular, e sim com a finalidade de utilizar o Bitcoin com suas propriedades de defesa, proteção. Então, nesse momento, aí as coisas podem mudar. A gente vem num cenário de risco, a Bitcoin tenderia a se valorizar. Mas não é o que acontece nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, pelo menos. Bitcoin ainda é percebido como ativo de risco. Em casos de crise e crash, tende a corrigir. A gente está vendo aqui agora pelo indicador, né, as NEMAs, a gente tem dois cenários aqui. O Price Action, vou apagar primeiro o indicador aqui para vocês não se confundirem muito com as NEMAs. Vamos lá, o Price Action, a gente está aqui dentro desse canal ascendente. Não é novidade, que eu já falei muito tempo sobre ele. Esse tipo de formação aqui, canal ascendente, ele tende a romper para baixo. Tem uma maior probabilidade em porcentagem de romper para baixo. Ah, Genaro, mas então ele vai romper para baixo. Não disse isso. Disse que ele tem uma probabilidade. Se ligou? Então a gente tem uma maior probabilidade de rompimento para baixo. Para ele anular esse padrão, é só ele romper para cima, retestar aqui, continuar para cima, pronto, beleza, anulou o padrão. Ok. Enquanto isso não acontecer, não aconteceu ainda, esses candles aqui, essas sombras de vela aqui para mim não são rompimentos. Eu preciso ver um corpo de um candle fechando acima dessa zona para acreditar realmente que ele rompeu. Não rompeu, inclusive está voltando para dentro do range aqui agora, né, no diário. Falta 3 horas, mais ou menos, para o candle fechar aqui do diário, mas aparentemente estamos fazendo já topos e fundos descendentes aqui, né? Pode ser que a gente comece uma correção aqui. Temos suportes no meio do canal e suporte da base do canal, suportes bem interessantes e importantes. Aí eu entro com o indicador das NEMAs agora, né, que entra falando e comunicando algo diferente do que o Price Action vem comunicando. O que é que eu acabei de falar? Acabei de falar que o Price Action está comunicando a possível movimento de correção, queda, né? Porque esse é um canal que ele costuma ser formação de continuação de tendência de baixa, ou seja, o preço vem caindo, faz os canais para continuar caindo. Ok? Beleza, esse é o Price Action falando. O indicador das NEMAs agora. Essa divergência, essas duas NEMAs centrais aqui mudaram de cor, estavam laranjas, agora estão brancas. E as duas apontando para cima. Qual é o sinal que ela está me dizendo? Isso aqui é um padrão de alta pelo indicador. Então, o Price Action me diz possível correção e o indicador me diz possível alta. Né? A gente vai saber quem é que está certo, quem é que está errado, quando a gente vê o preço continuar progredindo e ultrapassar certas zonas. Esse seria o posicionamento mais adequado. Primeiro, rompimento aqui do canal para cima, né? Ok, anulou esse padrão de baixa do Price Action, né? Mostraria que esse padrão de alta aqui do indicador estaria em vigência e que realmente o preço está ganhando força e tende a continuar ganhando força. Porém, se o preço corrigir mais aqui, perder primeiramente esse suporte aqui desse canal central, que inclusive está aqui muito próximo dessa NEMA, né, da primeira NEMA central, que também é um suporte muito importante. Beleza, o preço pode vir aqui e se ele perder, ele pode retestar e ir buscar aqui a base desse canal aqui. Seria o outro suporte muito importante. Se ele perde essa zona aqui,
né, dos 70 mil dólares, 71 mil dólares, aí o price action poderia estar se confirmando. E as NEMAs, né, as NEMAs elas teriam mais ou menos aqui, teria que romper, o preço teria que romper essas duas NEMAs, retestar elas para eu acreditar que esse padrão está invalidado, elas estão agora apontando para baixo, a gente vai ver agora mais queda no Bitcoin, um cenário parecido ao que aconteceu no outro ciclo. Então, é isso. Minha visão, não sei se vocês conseguiram captar tudo e entender, a gente tem dois possíveis cenários e, principalmente, seria muito importante, na minha visão, essa zona se corrigir agora, essa zona aqui que a gente vai ter de suporte aqui, perto dos 76 mil dólares. Então, a gente tem zonas aí, pelas NEMAs aqui, essa zona aqui, entre os 76 e 77 mil dólares seria um suporte muito importante, interessante, porque se o preço segurar nessa zona aqui, a gente realmente pode ver o preço corrigir, buscar essa zona aqui das NEMAs e impulso para uma continuação de alta. É assim que desenvolve normalmente esse padrão. Porém, se perder, a gente pode ver que pode ser que interpretamos que esse price action aqui esteja fazendo mais interferência no preço, digamos assim, do que as NEMAs. Então, aguardar esse cenário aqui do Bitcoin, lembrando que o crash, tudo isso aí pode sim acontecer, o cenário global está bem certo, né? Essa guerra fria entre China e Estados Unidos, disputa de poder, aí tem conflito lá no Irã, meu irmão, tanta coisa que a gente sabe que qualquer coisinha pode interferir diretamente nesse cenário todo. Mas é bom vocês terem esse cenário bem claro. Moeda de proteção ainda é o dólar, não tem jeito, é a moeda ainda do mundo. Dólar, o lastro do dólar, a gente sabe qual é o chumbo. Então, enquanto o chumbo estiver mais favorável para o lado de lá dos Estados Unidos, o dólar vai seguir sendo a moeda para a gente ter nesses momentos aí e se proteger de possíveis créditos, inclusive no caixa, para a gente conseguir comprar outros ativos após movimentos de correção. Lembrando que o Bitcoin ainda se enquadra também em ativos de risco, então é a forma com que ele é percebido e interpretado pelos grandes investidores. Então, a gente tem que ter essa cautela também. Lembrando que, claro, né, sempre bom a gente ter um pouco de Bitcoin ali para se proteger, como eu falei para vocês, sempre bom mesmo. Então, se o Bitcoin corrigir ainda mais, aproveitem, porque vai ser grandes oportunidades para estar comprando cada vez mais Bitcoin, caso essas correções venham a acontecer. Ou caso também não, a gente já pode ficar atento, porque a gente pode ver fortes movimentações continuando. A gente também já vai saber os pontos que a gente vai realmente ter mais confiança que o price action foi anulado e agora a gente tem um caminho mais aberto para a continuação dessa movimentação de alta. Outro ponto que eu não trouxe aqui, mas trouxe outras análises, mas não mudou tanto ainda, é o gráfico semanal. Ele está em tendência de baixa ainda. Quem quiser, procura outros vídeos aqui anteriormente que vocês vão achar que a análise que eu fiz, né? Acho que o vídeo anterior deve ter análise aí do Bitcoin no semanal, e é isso. Seguimos aí trabalhando abaixo desse padrão do semanal, também pode influenciar bastante no preço. Então é isso, galera. Me siga, compartilhe esse conteúdo, me ajude a fazer esse canal crescer e vamos até o próximo vídeo. Um abraço.